Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje, aqui no programa, é com a promotora de justiça, Estela Cavalcante, colaboradora do Núcleo de Defesa da Mulher do Ministério Público Estadual. Ela nos fala sobre a campanha Agosto Lilás, do Ministério Público, que este ano tem como foco no combate à violência moral. Promotora, é um prazer tê-la aqui novamente no Frente a Frente. E a gente já inicia essa entrevista colocando dentre as várias formas, né, de violência contra a mulher, a razão de o Ministério Público focar no Agosto Lilás de 2023 a questão da violência moral. Qual foi definitivo, digamos assim, do entendimento para abordar essa questão? Gorete, é sempre um prazer estar aqui colaborando com você. O Ministério Público de Alagoas já fez várias campanhas Agosto Lilás ao longo dos últimos anos. Acho que 6 anos nós temos colocado campanhas educativas voltadas principalmente a questões ligadas a gênero e violência. E esse ano nós escolhemos a violência moral em razão de que nós nunca tínhamos abordado essa temática e dela está extremamente em voga, né? Nós temos notícia da prática de crimes de violência moral e o Ministério Público, preocupado com esse número, né, crescente de casos, principalmente na internet, né, que acontece muito, nós bolamos a campanha voltada para essa questão, né, principalmente a violência moral. Mas nós vamos também, ao longo deste mês de agosto, colocar no estado de Alagoas o ciclo de debate sobre a Lei Maria da Penha com o tema assédio de um modo mais amplo, né? Nós vamos levar para as cidades de Penedo, primeiro, no dia 21, Arapiraca, no dia 23, no dia 25 será aqui em Maceió e no dia 28 nós encerramos na Uncisal com essas questões. Vamos abordar as inovações da Lei Maria da Penha também, durante esse ciclo de debates, que foi uma determinação do Conselho Nacional do Ministério Público, que os Ministérios Públicos, durante o mês de agosto, fizessem uma semana voltada à capacitação dos seus membros, capacitação dos seus servidores e também abrisse para o público em geral essas questões voltadas à promoção, né, dos direitos das mulheres. Pois bem, o mote desta campanha é expor também causa dor. A campanha está contando também com a veiculação de um VT, né, não só nas redes sociais, como nas TVs abertas. Né? Verdade. A importância de levar essa informação em nível de massa, o que representa para o Ministério Público? Para o MP, né, é chegar mais próximo à sociedade. Cada vez o Ministério Público do Brasil tem essa preocupação de estar mais próximo da comunidade e de levar esses temas que são de extrema importância para um número maior de pessoas possível. Então, nós contamos sempre com o apoio das grandes redes, né, que apoiam o Ministério Público nessas iniciativas. A TV Assembleia também está nos apoiando, agradeço imensamente e a importância disso é massificar essas questões, porque o Ministério Público, enquanto ele trabalha apenas nas promotorias, dentro dos gabinetes, ele fica restrito àquela comunidade com a qual sempre ele está em contato. E quando ele consegue atingir um número maior de pessoas, tem com certeza um alcance muito maior, né? E há um feedback com a sociedade sobre o que ela está assistindo, que diz respeito a ela, porque os casos de violência, embora atinja todas as classes sociais, é na classe popular onde ela se manifesta com mais virulência, digamos assim. Com certeza. Preocupados com isso também, em 2019, nós criamos o aplicativo Proteção Mulheres, que é importante que a gente também divulgue, né? Porque o aplicativo pode ser baixado de forma gratuita, tanto para iOS como para Android, e serve para a denúncia de todo crime praticado contra a mulher.
Então, o aplicativo Proteção Mulheres foi uma forma de também o Ministério Público chegar próximo àquelas mulheres que estavam naquele momento vivendo o isolamento social, vivendo uma situação de pandemia, de vulnerabilidade enorme. E nós estamos com esse aplicativo até hoje, que tem um link direto com a nossa ouvidoria. Então, aquela informação da prática de um crime, que pode ser uma lesão, pode ser um crime patrimonial, pode ser uma violência moral também, psicológica, pode ser informada e isso vai diretamente para aquele promotor responsável, seja do município que for. Então, a pessoa que estiver no interior e que não tenha acesso fácil a um serviço de polícia ou ao Ministério Público diretamente na promotoria, pode utilizar o aplicativo no seu celular. Então, isso também democratizou mais, né? O Ministério Público trouxe também mais próximo à sociedade. Então, a gente sempre está pensando em como colaborar ainda mais, né, com o Estado de Alagoas. Promotora, o combate à violência moral, tema da campanha, pode ser exemplificado na tipificação, né, dessa violência. Vamos às partes, né, que é colocada como a calúnia, a difamação e a injúria. Por partes, a calúnia, como ela se coloca? Esses todos são crimes contra os costumes. Uhum. Né? A gente estuda no direito que são temas específicos e a calúnia é aquele tipo de informação que a pessoa diz que alguém praticou um crime e ele não praticou. Então, é imputar falsamente a prática de um crime a alguém. Por exemplo, se disser que furtou, que receptou, que cometeu algum tipo de delito sendo mentira, isso se chama calúnia. Isso está dentro da tipificação do assédio, do crime, que é o crime contra os costumes, no Código Penal tipificado. Mas o que acontece mais nos casos de violência contra a mulher, nas relações familiares, é o crime de injúria ou de difamação, em que aquele agressor, né, aquele companheiro, ex-companheiro, namorado da pessoa... No caso da difamação. Informa que aquela mulher, nas redes sociais, né, utilizando um meio de ampla divulgação, que ela o traiu ou divulga informações íntimas. Isso aí seria uma forma de difamar a mulher. E a injúria seria diretamente praticada contra ela, não é? Numa briga, ele pratica a injúria diretamente, a injúria verbal. Então, essa é a diferenciação desses três tipos penais. Há indicativos de que essa violência moral, que constrange publicamente as mulheres, tem sido cada vez maior. Como deve se comportar a sociedade que, digamos assim, ela vê esse tipo de atitude em qualquer lugar público, por exemplo? Pois é muito importante que as pessoas tenham conhecimento, né, de que determinada conduta é uma prática de um crime, para que ela possa colaborar, né, com a justiça, ou informando que aquilo está acontecendo. Por quê? O crime que a mulher sofre não precisa ser apenas a mulher informar que aquele caso ocorreu, mas se um vizinho souber, ou se um familiar e puder colaborar com essa mulher, porque muitas vezes as casas são próximas, né? Casas da periferia são muito coladinhas umas nas outras, então as pessoas ouvem o que está acontecendo. Então, ouvindo que está acontecendo algum tipo de injúria ou violência psicológica contra aquela mulher, pode utilizar o aplicativo Proteção Mulheres, pode informar pelo 180, que é a Central de Atendimento às Mulheres, e não se identificar, né? E fazer com que aquela mulher tenha a Patrulha Maria da Penha para lhe proteger, né? Tenha todo o aparato judicial, né, e da polícia para que faça esse atendimento. Então, é muito importante também a participação da sociedade, né? Colaborando com a justiça. De acordo com a Lei Maria da Penha, a violência moral é entendida sobre essas tipificações, no sentido de que as pessoas, seja em casa, como a senhora bem mostrou aqui, a participação das pessoas no sentido de denunciar.
As pessoas ainda têm, em geral, uma postura de dizer que não se envolve em briga de casal, de marido e mulher. Pois é, a gente tem sempre dito que em briga de marido e mulher tem que meter a colher, porque muitas vezes é difícil para aquela vítima, dentro daquela situação de violência, de ameaça que está sendo praticada, ela mesma procure um atendimento, procure a polícia para informar a prática do crime. Então, se alguém puder colaborar, seja um vizinho, seja uma pessoa da igreja, que tenha conhecimento, né, daquele fato que está ocorrendo, é muito importante. O que leva as pessoas... inclusive, o feminicídio. Pois bem. Porque, num primeiro momento, se é uma questão de uma violência psicológica, uma violência moral, é uma injúria, foi informado às autoridades, e aí vem as medidas protetivas em favor das mulheres, né? O afastamento do agressor do lar, protege não tão somente aquela mulher, mas também seus filhos. Então, assim, é muito importante que as pessoas tenham conhecimento, né, da Lei Maria da Penha, de como elas podem agir em defesa das vítimas que elas tiverem conhecimento do fato. Nesse caso, sobretudo as mulheres, elas têm de ter esse sentido na vida da sororidade, não é? De denunciar, de entender que o que acontece com a vizinha pode acontecer com ela também. Com certeza. É muito importante que homens e mulheres juntos, né, possam buscar viver numa sociedade mais harmônica. E se a desarmonia está acontecendo na casa ao lado, isso contamina, né, o ambiente e faz com que aquela comunidade toda esteja, né, doente. Então, a gente precisa realmente ver o problema do outro como o seu também e tentar ajudar da forma como puder. É importante porque a violência moral, ela deixa marcas na dignidade das pessoas. Com certeza. E o que a campanha Agosto Lilás deste ano do Ministério Público de Alagoas tem mostrado é que essa fala, né, que as mulheres repercutem durante, vocês vão ver aí no VT, logo no intervalo a gente vai mostrar. Que você vai passar, que a gente teve uma preocupação de mostrar o que realmente acontece, né? E o semblante daquelas mulheres que participaram de forma espontânea, né, colaborando com o Ministério Público, que elas não são vítimas de verdade, né, mas elas estão ali significando uma vítima, né? Eles estão com perfil de vítima e estão mostrando o que realmente toca, não é? Como realmente toca a violência moral na vida daquelas mulheres. Então, tudo foi muito bem pensado para que a gente pudesse mostrar a importância e como é algo assim extremamente duro para quem sofre a violência moral. E a importância de outras entidades se associarem à campanha do Agosto Lilás. O que dizer? É importantíssimo. Nós não podemos fazer com que a Alagoas inteira tome conhecimento da nossa campanha sem o apoio, né, das TVs, sem o apoio das mídias sociais de modo geral. Das rádios também. Das rádios também. Então, nós estamos à disposição para levar essa campanha para todos os lugares, né? Então, quanto mais pessoas, entidades, associações, empresas quiserem colaborar conosco, são todos muito bem-vindos. Até para solicitar a presença do Ministério Público, não é? Do Núcleo de Defesa da Mulher, para dar palestras, né? Canteiro de obras. Com certeza. Seja onde for possível. A promotora responsável pelo núcleo é a doutora Ilza Torres, que é uma promotora extremamente competente e engajada. Então, ela sempre está disponível para colaborar com quem precisar, né, do apoio do Ministério Público, de uma palestra, de uma conversa sobre esse tema e outros também. Correlatos. Com certeza. Bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Nesse intervalo, você vai assistir o VT do Ministério Público que mostra o apelo da campanha Agosto Lilás, não à violência moral. Compartilhar detalhes de relacionamentos com outras pessoas para humilhar. Se vingar compartilhando fotos íntimas em grupos de mensagens. Expor publicamente as falhas do outro. Divulgar mentiras para difamar. Revelar segredos do outro para ferir sua autoestima. Fazer uso das redes sociais como ferramenta de exposição. Utilizar a intimidade como arma.
Isso é violência moral. Denuncie. Ministério Público do Estado de Alagoas. De volta com Frente a Frente para a entrevista com a promotora de Justiça, Estela Cavalcante, ela que é coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher do Ministério Público de Alagoas. Ela nos fala sobre a campanha Agosto Lilás com esse tema, não a violência moral. E no VT, promotora, interessante ver mulheres de vários segmentos, de todas as idades, não é? Porque a violência ela não está presente numa faixa, mas sim em qualquer idade a mulher pode sofrer esse tipo de violência. Com certeza. E o que as estatísticas mostram é que as mulheres idosas, elas têm sofrido muito a violência doméstica, principalmente a violência física, a violência psicológica e a violência moral também. Então, é importantíssimo que a gente também tenha a participação de todas as idades, né, na campanha. A gente teve esse cuidado e a Janaína Ribeiro, que é a nossa assessora de comunicação e marketing, foi quem bolou a campanha para a gente teve a ideia, né, eu, a doutora Ilza e outras colegas que também fazem parte do Juizado de Violência Doméstica aqui da capital, junto com a escola do Ministério Público, nós bolamos essa campanha. Foi uma ideia que nasceu aqui mesmo. Isso, e é uma ideia que nasceu de todas essas pessoas colaborando juntas. A gente sempre pensa junto para encontrar a melhor forma de abordar. Então, as pessoas que foram escolhidas, com muito cuidado, a Andy Mesquita, que é empresária e é blogueira também, participou de uma forma espontânea. Outras pessoas que fazem parte da campanha, que também trabalham no Ministério Público, servidoras. Enfim, nós tivemos um engajamento muito bom. A nossa Selma Brito. A dona Selma Brito, maravilhosa, né? Ela também se engajou na campanha. Então, a gente precisa mostrar que a violência doméstica e a violência moral... material. Verdade. Ela acontece independentemente né, da idade e ela também acontece com as mulheres heterossexuais e com homossexuais também. Então, a violência... E a Lei Maria da Penha, ela trouxe isso para a gente de mudança, não é? Que é proteger a mulher participando de uma relação heterossexual ou homossexual. Isso é algo que a gente precisa também divulgar. A mulher trans também é protegida pela Lei Maria da Penha. Então, os crimes contra mulheres trans também ocorrem muito, né? A gente sabe. Então, a gente precisa também ter como... uma forma de protegê-las, né? Então, a gente mostrar que elas também estão salvaguardadas pela Lei Maria da Penha. Há registros de aumento de denúncias? Sim, o Anuário de Segurança Pública de 2022, ele mostrou que houve um aumento dos casos, né, de feminicídio, mais de 6%, né, de 2022 para cá. E mais de 17% nas tentativas de feminicídio. Então, isso é muito preocupante. A forma mais trágica né? de atingir a mulher. A mulher e a família de um modo geral, porque as pessoas, né, que sofrem a violência de uma forma presenciando, né, que são as testemunhas, são os filhos, sofrem muito também naqueles casos em que a sua mãe está sofrendo. E num caso de uma tentativa de homicídio ou de um homicídio consumado, isso aí é algo terrível, né? Então, o feminicídio realmente precisa ser evitado. A gente precisa trabalhar com políticas públicas voltadas ao empoderamento das mulheres e voltadas também a estabelecer com que essas mulheres se identifiquem numa situação de vulnerabilidade, numa situação de violência, né, para se antecipar a um caso mais grave desse. Então, tem como prevenir muitos casos que aconteceram aqui em Alagoas mesmo, de feminicídio. As mulheres não tinham procurado denunciar, né? Elas estavam ainda numa fase inicial de tentar resolver com a família, acreditar que aquilo não iria acontecer, que o homem não iria ter coragem.
e, no final das contas, houve o feminicídio. Então, quase nunca se tem uma chance de viver quando o problema se instala e a mulher vai muito difícil a mulher dando resolver chances, sozinha, né? Quando ela está envolvida numa situação grave assim. Então, é muito importante que, num primeiro momento, procure as autoridades, procure um defensor público, o Ministério Público nas comarcas, informe que aquilo está acontecendo, para tentar, né, o mais rápido possível, ter uma medida protetiva, né, para que se evite um caso trágico como é o feminicídio. E agora que a delegacia está aberta também aos finais de semana... Que foi algo extremamente importante, uma de uma conquista. sensibilidade enorme, né, do governador, estabelecer esse atendimento 24 horas, porque na maioria dos casos as violências ocorrem nos finais de semana ou à noite, né? Quando o homem chega em casa muitas vezes embriagado ou revoltado com alguma coisa que aconteceu na rua e desconta em casa na mulher. Então isso muitas vezes não era possível de chegar ao conhecimento das autoridades imediatamente só pelo 180. Né? Então, demorava um pouco para que uma medida protetiva fosse aplicada. Hoje não, porque as delegacias funcionam 24 horas e esse atendimento é humanizado. Né? Quem trabalha nas delegacias normalmente são mulheres, né, preparadas para isso, capacitadas para isso. Sem nenhum constrangimento para não previsível. Constranger as vítimas, porque a preocupação nossa também é com a violência institucional, para que não ocorra. Então, quanto mais especializado for esse atendimento, mais humano, ele cumpre mais o seu adequado, dever, né? Cumprindo o seu dever. Naquele momento em que a mulher está fragilizada, né, está angustiada. Promotora, o fato de os números do anuário 2021 apontarem Maceió, a capital, com o maior número de crimes, né, e seguido de Arapiraca, isso tem a ver com o tamanho da cidade ou tem algum estudo específico que possa justificar de outra forma esse aumento? O que a gente observa é que Maceió tem uma forma melhor de filtrar esses números. Então, a violência muitas vezes acontece no interior, mas a notificação. Isso não é denunciado, a pessoa tem medo de levar o caso ao conhecimento das autoridades e aquilo fica mais abafado. Maceió, Arapiraca já tem uma condição, né, de uma infraestrutura melhor para a coleta desses dados. Então, na maioria dos casos, isso influi muito, assim, de ter um aumento nas capitais, né, por conta do aparato, né, possibilitar que esses dados cheguem de uma forma mais precisa. Pois bem, consta aqui que no Ministério Público tem disponíveis promotorias, que são a 35ª, 38ª e 42ª. Isso, são 3 promotores. Elas ficam instaladas no próprio prédio do Ministério Público? Não, elas ficam no Juizado de Violência Doméstica. E aí aonde fica? Na Praça Sinimbu. É importante que as mulheres saibam o endereço, né? Então, lá tem atendimento especializado. Fica a Casa da Mulher Alagoana também. De proteção. Mesmo ambiente, que é de proteção. E de políticas públicas. Então, a mulher que precisa de uma casa para viver ou de um encaminhamento para uma casa-abrigo, ou que precisa de uma medida protetiva mais rápida, a Defensoria Pública também está ali naquele mesmo ambiente. É um atendimento articulado entre Ministério Público e Governo do Estado. E Governo do Estado e Defensoria Pública. Defensoria Pública. Então, isso faz com que a mulher tenha um atendimento mais completo. Né? Então, ela chegando... E seguro, não é, promotora? E seguro, num ambiente seguro. Vamos chamar agora novamente o nosso VT, que vai estar incluído aí no nosso intervalo. E o Frente a Frente volta já já. É só um minuto. Compartilhar detalhes de relacionamentos com outras pessoas para humilhar. Se vingar compartilhando fotos íntimas em grupos de mensagens. Expor publicamente as falhas do outro. Divulgar mentiras para difamar. Revelar segredos do outro para ferir sua autoestima. Fazer uso das redes sociais como ferramenta de exposição. Utilizar a intimidade como arma. Isso é violência moral. Denuncie. Ministério Público do Estado de Alagoas. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a promotora de Justiça,
aqui em Alagoas, colaboradora do Núcleo de Defesa da Mulher do Ministério Público Estadual, Estela Cavalcante. E ela nos fala sobre a campanha Agosto Lilás de combate à violência este ano moral às mulheres. Promotora, há uma mão invisível que é do abuso, né, e da violência psicológica, que ninguém vê, só a vítima consegue enxergar porque está convivendo, né? Essa violência psicológica, ela pode se inserir também na violência moral, não? A violência psicológica nós abordamos ano passado, né? Foi um tema nós trabalhamos muito do Agosto Lilás. No Agosto Lilás de 2022. E tem tudo a ver com a questão da violência moral também. Só que a violência psicológica é algo mais sutil, em que o homem começa a dizer que a mulher não está mais tão elaborado, bonita, né? que a mulher envelheceu, que a mulher está desarrumada. E isso aí mexe com a autoestima da mulher, né? Faz com que ela não fique feliz, né? Isso vai enfraquecendo. Muitas vezes ele diz que ela não consegue um trabalho porque ela é incompetente. São essas palavras assim mais sutis, né? Que elimina a questão da autoestima da mulher, para manter o domínio sobre ela. Para manter o domínio sobre ela. Na violência moral já é algo mais direto, já é algo mais grave, não é? Então são crimes que são praticados mais como a injúria, né? Ou a difamação nas redes sociais. É algo mais complexo, né? Digamos assim. A violência psicológica fica muito entre quatro paredes e a mulher é que precisa muitas vezes se sentir, né, sendo vítima da violência psicológica para que ela tenha forças de denunciar. Porque a senão violência ela acha psicológica que é causadora, também foi tipificada como crime e tem todas as garantias da Lei Maria da Penha. Então, a palavra da vítima também é de extrema importância, porque muitas vezes a violência psicológica ocorre, como eu disse, entre quatro paredes, ocorre naquele ambiente doméstico que só a vítima é que vai reconhecer. E a desconstrução dessa ideia que é colocada... São mensagens que são passadas de forma sutil. A mulher diz, não, eu quero conseguir um trabalho, eu preciso trabalhar, eu quero sair de casa. Aí eles, não, você não tem condição, você não estudou, você não se capacitou, você não vai conseguir um trabalho. Mas sempre é porque ele não quer dificuldades. Com dificuldades. É porque ele não quer que ela saia de casa, porque ele não quer que ela tenha uma independência financeira, porque a violência contra a mulher está muito ligada à questão da dependência econômica. De a mulher não deixar, né? E a mulher que tem uma autonomia, ela tem mais uma condição, né, de se sentir naquele ambiente, de conversar com outras pessoas e se libertar. Então, realmente, assim, o que difere a violência psicológica da violência que a gente está abordando a violência moral. Nesse ano é que é justamente isso, assim. Mas nasce na psicológica, né? Começa até uma lógica, uma lógica. E ela vai aumentando e ela se transforma, né, numa calúnia, numa injúria, numa difamação, em algo mais grave. Os canais de denúncia que nós temos hoje estimulam a população a fazer a denúncia? Já foi feito esse questionamento, digamos assim? A gente tem estimulado muito, né, que as pessoas utilizem o 180, né, que é a Central de Atendimento às Mulheres do Governo Federal. O aplicativo do Governo Federal também, para denúncias, tem sido muito utilizado. E o nosso também, Proteção Mulheres de Alagoas, também tem sido muito utilizado. Nós, inclusive, ganhamos um prêmio, né, que foi ano passado, com esse aplicativo. E foi em razão de que nós tivemos uma iniciativa pioneira, né, na época da pandemia e mantivemos até hoje esse link, né, entre a população e o Ministério Público, trazendo de uma forma mais rápida essas informações para a gente, para que possa tomar algum tipo de posição. Então, a medida protetiva mais rápido, né, porque a pessoa acessando o aplicativo pode informar o que aconteceu, solicitar uma medida protetiva, isso já vai diretamente caminhado para o promotor responsável colocar adiante, dar o encaminhamento e essa mulher está mais protegida. Promotora. Então é importante que a gente divulgue. Muitas vezes, infelizmente, há pessoas e até mulheres que atribuem esse tipo de comportamento
equivocado da violência, da prática da violência moral, doméstica, de um modo geral, atribui à própria mulher. Como deve se comportar a sociedade diante de uns fatos que são, não diria que são tão isolados assim? É importante que a gente vá aos poucos, né, trabalhando, né, com a sociedade, mostrando que essas questões são muito ligadas ao patriarcado, a forma como nós somos educadas, né, como a sociedade brasileira se constituiu, e a partir do momento em que a gente tem uma lei de proteção às mulheres, né, como o Supremo decidiu recentemente que não cabe mais a tese da legítima defesa da honra nos casos, né, é um avanço imenso de violência doméstica. Então, isso foi um avanço enorme, porque, pasmem, mas ainda hoje se utilizava esse tipo de argumento, né, de que o homem poderia até tirar a vida da mulher em razão da sua honra ter sido maculada, ou não, né, ou ele supor. Então, a gente precisa sempre mostrar à população que essa questão do patriarcado é algo ainda muito presente na nossa sociedade. E a gente tem que, aos poucos, ir desmistificando, trabalhando isso com os nossos filhos, com as nossas filhas, para que, num futuro próximo, a gente tenha uma sociedade em que as pessoas vivam de uma forma mais harmônica, né? Mais feliz. Mais né? felizes. Como se defender da violência moral? Há algum encaminhamento que se dê às mulheres, no geral, dela perceber algo nesse sentido? Então, os canais são os mesmos para qualquer tipo de violência praticada contra as mulheres, né? A violência... No nível de comportamento do companheiro? Sim. Ou companheira? O ideal é comunicar o fato, se for algo realmente se constitui um crime, né? Que informe as autoridades, a polícia, né, para fazer um boletim de ocorrência. Hoje a própria PM faz boletim de ocorrência, que foi algo que veio colaborar também com a agilidade da proteção às mulheres, porque muitas vezes um caso desse pode rapidamente se transformar numa tentativa de feminicídio. Então, e se isso não houver um tratamento adequado para aquela situação. Então, a gente Primeiro, precisa muitas vezes, dar valor a essa informação de que houve um crime de violência moral, de que houve uma violência psicológica. Ou um indício. Que a família deve ser comunicada. Também. Muitas vezes, as mulheres que sofrem esse tipo de violência, ou os demais crimes de violência contra ela não, a família não tem conhecimento. Sim, com certeza. Os amigos não sabem, ficam surpresos quando acontece algo mais grave com aquela mulher, porque ela não se abriu, ela não contou. Mas o mais importante é a denúncia, porque a família às vezes tenta apaziguar e não é o caso, né? Então, as pessoas que têm conhecimento, né, do problema de uma forma a se capacitar para aquilo ali, como promotores de justiça, defensores públicos, juízes, que tiveram uma capacitação específica para trabalhar essas questões que são muito, né, graves e sensíveis, são as pessoas mais adequadas a trabalhar essas temáticas. Então, denunciar os casos às autoridades, é o que eu digo sempre. A família é importante que saiba também, mas se a família não for suficiente para ajudar aquela mulher a ela denunciar, que ela procure primeiro uma autoridade pública. Fazer a defesa, digamos assim, há casos em que as mulheres voltam atrás, mesmo sofrendo esse tipo de violência. O que dizer a essas mulheres? Que elas estão, cada vez que ela abre mão dos seus direitos, ela está abrindo também possibilidades de ocorrer um feminicídio, não é? Com certeza. É por isso que é tão importante os grupos reflexivos para homens também. Porque não adianta, muitas vezes, resolver o problema daquela mulher, a mulher não quer mais ficar com aquele homem, separa, mas ele, se não for também, né, submetido a uma avaliação, a um tratamento, a uma reflexão a respeito do que ele fez, de como ele está, né, dentro dos seus relacionamentos afetivos, ele vai replicar aquele comportamento com outra mulher. Então, a existência de grupos existem em vários outros estados. Seria muito importante que aqui em Alagoas e no interior do estado também fossem criados grupos reflexivos para homens,
para que eles pudessem também se trabalhar, né, e melhorar como pessoa e nas suas relações futuras. Alagoas tem sido referência e vanguarda em muitas ações de apoio à sociedade, né? Nesse sentido, o que se pode dizer hoje dos instrumentos que nós temos para proteger as mulheres no geral? Eu acredito que nós avançamos muito. Alagoas tem tido uma preocupação muito grande com essa questão da violência contra a mulher. Hoje nós temos a Patrulha Maria da Penha, que faz o monitoramento da aplicação das medidas protetivas, e isso foi um ganho enorme que nós tivemos no ano de 2021, eu não sei o dado de 2022, mas 2021 não houve reincidência daqueles casos em que a patrulha acompanhava. Então, isso é algo assim, extremamente importante, porque dentre os inúmeros casos que eram acompanhados e medidas protetivas aplicadas para as mulheres, não houve reincidência dos casos em que a patrulha fazia o acompanhamento. Então, é algo muito, muito importante e tem que ser realmente ampliado. Eu acho que o Estado precisa ampliar essas políticas públicas que dão certo, né? A patrulha, quando ela vai ao endereço do agressor, ela não só atinge o agressor no seio da família, mas o ambiente social todo. A comunidade vê que aquela mulher está protegida. Identifica. Isso, e isso é uma repercussão naquele ambiente todo, né? Benéfica, no sentido de proteger outras mulheres, né? Com certeza, porque a patrulha chega com educação, com respeito, né? Mas mostrando que aquela mulher está protegida, que aquela família está sendo monitorada, porque houve ali um crime, né? Algo grave que aconteceu e que houve um restabelecimento, muitas vezes, da família, porque às vezes a mulher não quer separar e esse é um direito dela também. Mas, em outros casos, ela está sob medida protetiva. Então, o agressor não pode chegar perto nem dela nem dos filhos. Uhum. O agressor não pode chegar numa distância estabelecida pelo juiz. Então, isso aí, se a mulher informar que houve uma aproximação, né, se ela souber que o agressor está se encaminhando para perto e chamar a Patrulha Maria da Penha e ela for atendida, então isso aí também tem uma repercussão muito importante. A doutora Stella Cavalcante é uma estudiosa do assunto, né, sobre violência doméstica, tanto que ela já publicou este livro no período da pandemia, no auge do que aconteceu no período da pandemia, quando essa situação ficou bem mais acirrada. E o livro traz essa repercussão do isolamento das mulheres, mas no ciclo de debates do Ministério Público, as discussões eles estão ocorrendo e tratam de que temas, por exemplo? Nós vamos realizar um evento em Penedo, será o primeiro, sobre violência sexual e violência moral contra as mulheres, que também nós vamos elevar esse mesmo evento para Arapiraca e lá nós vamos trabalhar outras questões também, como a violência obstétrica e a violência de um modo geral e as inovações da Lei Maria da Penha. Isso no dia 23. No dia 25 será aqui em Maceió e aí nós vamos trabalhar a questão do assédio também em parceria com o Ministério Público do Trabalho, né? Nós estamos com essa parceria nesse evento do ciclo de debates com o MPT e com a UFAL também. Então, aqui em Maceió será no dia 25 e a gente vai abordar essas questões da mesma forma como em Arapiraca e no dia 28 nós vamos para um CISAL falar também sobre violência obstétrica, inovações da Lei Maria da Penha e sobre a nossa campanha da Agosto Lilás, finalizando o mês. Lideranças femininas, outros setores, todos setor privado. Nós estamos convidando e divulgando para a sociedade de um modo geral. É muito importante que a comunidade se aproprie desse momento, né, em que nós vamos estar levando para a cidade de Penedo, Arapiraca, e aqui em Maceió também, esses profissionais capacitados. Será o doutor Rodrigo, que trabalha no Ministério Público do Trabalho, a doutora Elaine Pimentel, que é socióloga, jurídica e é professora da UFAL, que está conosco, e vários promotores engajados
nesse ciclo de debates. Então, serão momentos únicos, muito importantes, e nós esperamos que esteja cheio de estudantes, da comunidade em geral, então todos estão convidados. Pois é importante que o terceiro setor, a iniciativa privada, como também as instituições em defesa dos direitos da mulher... Com certeza, participem conosco. Participem. E geralmente tem participado... Sim, nós convidamos todos, assim, a secretaria normalmente da cidade, a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, toma conhecimento, nós convidamos os secretários, os promotores que trabalham nas cidades, né, se engajam e aí nós fazemos esse movimento. E convidamos não só a população da cidade em si, mas também circunvizinho. No âmbito do legislativo, do parlamento, tem se avançado nas conquistas por meio de leis sobre essas questões das mulheres? Nós tivemos uma modificação que foi muito positiva na Lei Maria da Penha, que ela foi mais, trouxe a questão assim mais de muita relevância, né? Porque muitas vezes a Lei Maria da Penha ela era aplicada nos tribunais superiores, mas ficava na dúvida com relação à questão de gênero, né? O que é que iria caber, né, nessa definição de gênero da lei. E essa legislação nova ampliou, né, essa questão de gênero e deu maior credibilidade, né, às decisões tomadas pelos juízes, fortaleceu mais e empoderou mais as mulheres para denunciar. É importante isso, denunciar, não se calar diante de uma ameaça que é quase nada para chegar à sua efetivação, não é? Com certeza, muitas vezes os casos que a gente vê de feminicídio aqui, como eu falei, não tinham sido denunciados. Agressões recorrentes? Eram agressões recorrentes, muitas vezes eram violências psicológicas, violências morais, que se transformaram em crimes assim terríveis, né? Porque a perda de uma mulher, né, a gente não... E são realizados da forma mais impactante do ponto de vista da tragicidade mesmo, não é? Isso, e a gente precisa ter essa consciência, né? E passar para a mulher que está nos ouvindo que dê valor a essas mínimas questões, né? A essas sutilezas, a violência psicológica, a violência moral, se estiver sofrendo, a uma violência física, né? Mesmo que seja um empurrão, porque isso pode se transformar em algo um falar mais alto, tem que ser colocado um basta. E a forma de colocar um basta, muitas vezes, é com uma denúncia. Então, denunciem. Utilizem o aplicativo Proteção Mulheres do Ministério Público de Alagoas, utilizem o 180, que é a Central de Atendimento às Mulheres, se informem a respeito da Lei Maria da Penha, de como ela pode vir em seu favor, a quantidade de medidas protetivas que existem, né? Os tipos, e procurem o Ministério Público. E está tudo na internet também, né? Sim. O acesso... acesso é amplo, não é? Geral e restrito. Doutora Estela Cavalcante, é sempre um prazer recebê-la aqui no Frente a Frente. Meu. Eu gostaria que, nesses minutos finais, a senhora pudesse fazer suas considerações. Eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, representando o Ministério Público de Alagoas, representando o Núcleo de Defesa da Mulher, na pessoa da doutora Ilza Torres, que é uma promotora extremamente engajada, minha colega de faculdade, e que nós estamos juntas com Janaína Ribeiro, que é a nossa assessora de imprensa, divulgando a campanha Agosto Lilás 2023 do Ministério Público com o tema Assédio Moral. Então, nós agradecemos muito a oportunidade de estar aqui presente. Mais uma vez, é um prazer, Gorete, estar aqui contigo. É um prazer mútuo. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.